Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 de Neemias. É o auge, é o pico mais alto do livro de Neemias. O capítulo 9, como nós já comentamos no capítulo 9 de Esdras, e depois nós vamos comentar no capítulo 9 de Daniel, esses capítulos 9 desses três livros são tremendos. E esse capítulo 9 de Neemias reconta toda a história desde a criação do mundo até o momento atual aqui em Neemias. Eles contam tudo de forma resumida, tempo dos juízes, tempo de Moisés, tempo dos reis, tudo, cativeiro, retorno. É um capítulo maravilhoso. Marca isso, que esse capítulo 9 reconta tudo que você já leu até agora. Em todos os livros está contado de forma muito resumida, seria as seleções da Bíblia. Você pode ler aqui a versão resumida, uma oração tremenda. E isso foi feito no dia 24 do mês sétimo. No dia 1º leram o livro da lei, o pessoal chorou, depois se alegrou, depois celebraram a festa de tabernáculos, porque descobriram na lei que estava escrito que devia morar em cabanas, e aí liam a palavra todo dia. Aí quando terminam os 7 dias da festa de tabernáculos, logo depois, eles reúnem no dia 24, vestido de saco com terra sobre a cabeça, jejum, se apartaram dos estrangeiros, leram no livro da lei uma quarta parte do dia, outra quarta parte fizeram confissão e depois fizeram essa oração tremenda que tem aqui, uma oração que não dá para a gente descrever aqui, mas que você lendo é uma oração maravilhosa, tremenda. Só que veja bem que coisa interessante, eles leram a lei no dia 1º do sétimo mês, que é o dia das festas das trombetas. No dia 10 tem o dia da expiação, mas não há menção nenhuma disso aqui. E no dia 15, e por 7 dias, celebrar a festa dos tabernáculos, tudo certinho. No dia 10, que é o dia da expiação, é que devia ter esse arrependimento, essa coisa toda, eles não fizeram. Não sei porquê, talvez eles não tinham lido ainda, não sei o quê. Mas depois que terminou a festa dos tabernáculos, aí eles vêm aqui para essa fase de arrependimento, que seria a coisa certa a fazer no dia 10, que é o dia da expiação. Mas é assim, de qualquer forma, é uma coisa tremenda. Jejum, pano de saco, terra na cabeça, arrependimento, confissão dos pecados, tudo como se fosse do dia da expiação. E eles, nessa oração, como sempre eu tenho mostrado para vocês, nesses vídeos, as orações na Bíblia, eles sempre começam exaltando Deus e falando da natureza dele. Por isso que quando a gente vai orar, até Jesus ensinou quando a gente foi orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, assim, primeiro você começa falando se dirigindo a Deus, já que ele não tem imagem, já que não pode ver ele, é muito importante a oração, que senão você acaba falando com quem? Então você precisa falar o nome de Deus, falar a natureza de Deus. Ele diz, tu, versículo 6 do capítulo 9, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Então é quase que você está entrando lá em Apocalipse, né, 4 e 5, lá na presença de Deus, diante do trono de Deus. Então você fala da criação do mundo. E aí no versículo 7 ele já fala, escolheu Abraão, e aí ele vai contar todas as coisas, desde Moisés, e vai falando, sempre ressaltando o recede de Deus. Versículo 17, fala, tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente, misericordioso, tardio em ira-te, e grande em beneficência, é o recede, e não os abandonaste. Isso aqui, essa palavra por palavra, o que Deus falou com Moisés lá em Êxodo 34. Isso é repetido na Bíblia toda. E aí, no versículo 32, olha, é uma oração bem comprida, porque tem que contar toda a história. E sabe qual é o moral da história? Deus é coerente, Deus é misericordioso, Deus faz o que prometeu, mas o povo é infiel. O povo só dá trabalho para Deus. O povo é só rebelde, só trai ele, só vai atrás de outros deuses. Então eles estão confessando que Deus é certo e nós somos errados. Deus é certo e nós somos errados. Sabe? Isso é oração de confissão, de reconhecimento, mostrando na história que está escrito em todos os livros da Bíblia que nós lemos até agora. E depois, toda oração que se preza na Bíblia, toda oração que é numa situação de desespero, que nós vimos a oração de Ezequias e várias orações, e mesmo a oração de Neemias 1, né? E aqui ele diz, tem um lugar que fala, agora pois. O que é agora pois? Significa, diante de tudo isso, Deus, nós precisamos da tua intervenção agora, nesse momento da história. Deus não é só um Deus do passado, ele é um Deus do presente.
Ele é baseado no que ele fez no passado. Mas nossas orações sempre têm que ter a ver com coisas do presente, coisas práticas, coisas do agora, sabe? Então, agora, pois, ao nosso Deus, versículo 32, Deus grande, poderoso e temível, que guarda o pacto e a beneficência, o recede. Não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós. E aí vai falar sobre a sua situação atual, né? Vai falar, então, e no versículo 38 ele vai mostrar o propósito dessa oração. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos uma aliança e o escrevemos. E serão nos nossos príncipes, nossos levitas, nossos sacerdotes. Então essa oração, na verdade, agora pois ele está dizendo, Deus, nós estamos castigados, nós estamos aqui sofrendo, e com razão, o Senhor tem razão, e nós estamos aqui na terra, mas servindo outros reis, e pagando imposto, e escravo desses reis, e o Senhor tem razão, mas tenha misericórdia de nós, e nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. Aí o capítulo 10, eles fazem uma aliança escrita, e aí assinam os nomes, e nessa aliança tem coisas que não tem na lei de Moisés. Tem o que Neemias é um cara muito prático, então ele fala sobre guardar os sábados, sobre cumprir toda a lei de Moisés em todos os detalhes, sobre não casar com o povo da terra, e ele fala sobre como vão sustentar, como vai sustentar os sacerdotes, levitas e cantores, como vai ter dinheiro para comprar os pães da proposição e fazer as ofertas cereais, a lenha, até a lenha, trazer os primogênitos. Olha, é muito interessante você ler esse capítulo 10, você vai ver como o dízimo, ele fala sobre os dízimos e os dízimos dos dízimos. Então a aliança deles era para fazer tudo certo, guardar os sábados, oferecer os primogênitos, fazer os sacrifícios, sustentar os sacerdotes. Essa era a aliança que eles estavam fazendo, mesmo debaixo dessa servidão aos reis da Pérsia. Então, assim, é maravilhoso, muito, muito maravilhoso esses capítulos. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: qual a diferença de função de alguém que é líder religioso de alguém que é líder civil?